Olá, muito boa noite para você. Um jovem que está com câncer vem recebendo carinho especial dos amigos. Isso faz com que os dias dele sejam mais alegres para vencer a doença. A turma animada raspou a cabeça como forma de solidariedade e sempre apronta surpresas. Olha só que bacana. João Vitor descobriu que estava com câncer nos testículos aos 31 anos. Mas até receber o diagnóstico, ele ficou internado 10 dias e os médicos suspeitaram de doenças diferentes. Falava que poderia ser uma inflamação, uma outra coisa qualquer. Só que aí, quando os resultados ficaram prontos, a notícia veio como um choque. O médico falou que era um câncer e que eu precisava de tirar ontem. João Vitor descobriu que estava com câncer 5 meses depois da morte do pai. Mesmo abalado, ele passou pela cirurgia e começou o tratamento de quimioterapia. Mas um gesto de solidariedade dos amigos serviu de incentivo para que ele enfrentasse a doença de uma forma diferente. Jonathan chamou os amigos e durante um encontro de orações, todos rasparam a cabeça para ficar igual a João Vitor. Um vídeo foi postado na internet e gerou centenas de visualizações. Bruce foi o primeiro que apareceu careca. A gente conseguiu arrancar um sorriso do rosto dele, eu acho que com certeza valeu a pena. Não esperava ter um momento de alegria tão grande como foi. E eles estão sempre assim, unidos. Nas visitas, chegam juntos, se abraçam, fazem uma oração e seguem para encontrar o amigo na cadeira da quimioterapia. Incentivo para quem acompanha de perto, mas especialmente para outros pacientes. Sempre quando estamos passando por uma dificuldade, a presença de pessoas que amamos, de pessoas que fazem parte do nosso convívio, são fundamentais para o pronto restabelecimento. Esses amigos do João Vitor estão conosco lá sempre, fazendo parte da família. Como mãe, eu não tenho nem como, não fico sem palavras, né? Eu sei que eu tenho amigos, isso eu posso falar, eu tenho amigos de verdade. Muito lindo o gesto, né? Quem nunca teve uma dor de cabeça enquanto consumidor, hein? É duro comprar um bem caro e descobrir que ele está com defeito. Pior ainda é tentar trocá-lo e ser passado para trás. Uma consumidora de Juiz de Fora entrou na justiça e ganhou uma graninha boa. O que a senhora faz se comprar um aparelho com defeito? Eu tento ir no Procon para tentar resolver a situação. Tento devolver, tento retomar meu dinheiro de volta ou devolver ele mesmo. Daniele também não abre mão dos direitos que tem como consumidora. Ela trabalhou muito durante o ano inteiro para conquistar a TV 29 polegadas, dada em 2010 como prêmio pela empresa aos melhores funcionários. Mas a alegria virou revolta. O aparelho estava com defeito e o fabricante não cumpriu os prazos legais para a reposição. Eles não me deram resposta, ficou me enrolando. Aí ficou vários dias na assistência técnica, aí eu procurei o Procon e tudo, aí vi dos meus direitos. Aí eu vi que realmente estava assim, quase impossível de eu ter uma televisão. A vendedora se sentiu humilhada com a falta de empenho do fabricante em resolver o problema. Foi nesse sentimento da cliente que o Luciano baseou o processo que moveu contra a empresa fabricante e o hipermercado que vendeu a TV. Esse desgaste emocional, psicológico que a pessoa sofre em função dessa falta de fidelidade com a própria lei mesmo, é o que justifica esse senso da gente poder estar buscando essa reparação moral. Daniele ganhou na primeira instância a indenização de R$3.000 por danos morais, mas houve recurso. Depois de 4 anos de espera, foi divulgada nesta semana a notícia de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão e ainda aumentou o valor para R$6.780 de indenização. A partir da publicação da sentença, o fabricante e a loja têm até 15 dias para pagar a indenização. Eles podem dividir o valor. A cada mês de atraso haverá 1% de juros mais a correção monetária. Cheque sem fundo voando por todo lado. Uma pesquisa do Serasa revela que o brasileiro bateu recorde histórico nesse quesito agora em julho. Quase 1,5 milhão de borrachudos. Já pensou? Nesta loja de tintas, cartões de crédito e débito somam a maioria das compras. Mas a opção de utilizar cheque é bem-vinda. Aqui eles contabilizam 10% do total do pagamento das vendas. Uma transação pequena, mas que ainda gera dor de cabeça para os donos do negócio. Por mês,
4 cheques voltam por falta de fundos, um prejuízo de cerca de R$10 mil. O transtorno só não é maior porque a gerência toma alguns cuidados específicos. Vendendo para clientes tradicionais, referência e sem deixar de praticar a questão da política da consulta SPC-Serasa, que também é uma forma de minimizar a devolução de cheques. Uma pesquisa do Serasa apontou um dado nada animador. A devolução de cheques sem fundos no Brasil alcançou o maior índice já registrado desde 1991, quando se começou a fazer esse tipo de levantamento. Em julho de 2014, o índice foi de 2,24%. No mesmo mês de 2013, ele foi de 2,03%. Minas Gerais acompanhou a alta da média nacional. Em junho de 2014, a estatística apontava 1,80% de devoluções. No mês de julho, ela saltou para 2,06%. Mas por que tanta inadimplência? Porque o cheque não tem um contrato específico e se você não honrar o pagamento de um cheque, você vai ter uma dor de cabeça, mas você vai ser chamado para renegociar, então não vai ser imediatamente com aquele problema que você teria com um banco. A Federação do Comércio revelou em um estudo que apenas 10% das empresas pesquisadas ainda utilizam a folha como forma de pagamento. A CDL criou um manual para orientar aqueles lojistas que ainda acreditam no bom e velho talão de cheques. Para receber o cheque, verificando primeiramente se o cheque é daquela pessoa que está passando mesmo. Obter dados de endereço, telefone, de preferencialmente o fixo, né? Que esses dados realmente para frente poderão ajudá-lo numa eventual devolução do cheque. Pelo segundo dia seguido, motoristas de coletivos da empresa Saritur cruzaram os braços. Ontem foram os das linhas que atendem a região leste da capital. Hoje, os de Contagem e Ibirité, na Grande BH. Motoristas e cobradores se concentraram em frente à garagem da empresa e nas ruas laterais. Eles fizeram muito barulho. Trabalhador unido! A categoria afirma que a empresa não está cumprindo os acordos fechados na Convenção Trabalhista deste ano. Queremos receber as horas que nós trabalhamos a mais e que o patrão cumpra a convenção, que a jornada de trabalho é 6h20. Cerca de 350 trabalhadores cruzaram os braços. Este mostrou o contra-cheque cheio de descontos. Não está pagando a hora extra, como você está vendo aqui no contra-cheque, não paga, aí você vai fazer uma reclamação, continua de jeito. Por isso que os trabalhadores estão todos parados por esse motivo. Segundo o sindicato, 17 linhas que atendem a Belo Horizonte, Ibirité e Contagem são afetadas pela paralisação. E a adesão dos motoristas e cobradores é estimada em 85%. Pontos de ônibus de alguns bairros ficaram lotados e os usuários em maus lençóis. A empresa brinca demais com os outros colaboradores e a gente que paga o pato. A gente chega e encontra aglomeração de pessoas esperando o ônibus sem ninguém dar explicação de nada. O Sintran, Sindicato das Empresas de Transporte, informou que uma ação no Tribunal Regional do Trabalho alegou que a greve é ilegal. Além disso, pede para que os funcionários voltem ao trabalho imediatamente. Vamos ver agora como é que está o trânsito em alguns pontos da capital com a ajuda das câmeras da BH Trans. Olha aí, a contorno com Andradas no centro da capital. Muito movimento de um lado e do outro, agora também na contorno com Tereza Cristina, pertinho ali do Barro Preto. Muitos carros parados no sinal, outros trafegando devagar também. E agora a Praça da Liberdade, na descida para Savassi, completamente parada. Olha só o tantão de carro que tem lá. E a câmera na Bias Fortes com Espírito Santo, agora sim, mais tranquilo, o trânsito fluindo normalmente por ali. Passageiros de uma linha de ônibus da capital reclamam do aumento dos assaltos dentro dos coletivos. O caso mais recente foi um arrastão. Boletins de ocorrência já são 3 desde junho. A universitária de 20 anos que não quer mostrar o rosto está com medo. Já pensa em parar os estudos por falta de segurança. Tem sido muito frequente essa quantidade de assaltos que tem acontecendo nessa linha que eu pego todos os dias. Eu já entro dentro do ônibus sem paz, eu já entro olhando quem tá, quem não tá. Todo mundo que entra eu me assusto, eu desconfio de todo mundo. Os assaltos ocorrem dentro do ônibus que faz a linha 8350, que sai do bairro São Gabriel, nas proximidades desta universidade, com destino ao Barreiro.
O caso mais recente aconteceu nessa terça por volta das 10h30 da noite. De acordo com testemunhas, neste ponto, que fica na pista lateral do anel rodoviário, na altura do bairro Califórnia, 5 homens deram sinal e entraram no coletivo. Armados, 2 renderam, motorista e cobrador, enquanto os demais pularam a roleta e fizeram a limpa. Este homem, que ficou sem o celular, disse que os criminosos eram todos jovens e estavam muito nervosos. Alguns tinham cara de ser de menor. Você nunca sabe o que esses caras têm na cabeça. Para eles tanto faz. Não vai dar nada para eles mesmo. O que deixou este estudante mais revoltado foi o comportamento do motorista, que não quis esperar a PM. Eu liguei para a polícia, conversando com o policial, ele falou, manda para o ônibus que a gente não pode mandar viatura. O motorista encostou o ônibus, foi questão de 10 segundos no máximo, ele arrancou o ônibus de novo. Quem utiliza a linha reclama da falta de segurança em todo o trajeto. Perigoso demais da conta, tanto para as pessoas que trabalham, quanto para as pessoas que têm que vir de fora para cá. Falta segurança, falta policiamento e a sociedade tem que torcer, tem que buscar sorte para não ser assaltada, para que não ocorra nenhum crime. Um posto de combustíveis foi assaltado em Itapeva, no sul do estado. Os bandidos armados agrediram funcionários e ainda levaram as motos deles. Os 3 bandidos pulam o muro do posto e vão direto ao caixa do estabelecimento. Encapuzados, apontam armas para os frentistas e exigem que eles se deitem no chão. Enquanto isso, um criminoso leva cerca de R$3.000. Pouco tempo depois, volta com uma barra de ferro, agride o funcionário e pede mais dinheiro. Repare que os criminosos levam 2 motos que pertencem aos funcionários. O assalto aconteceu às 11 da noite. O dono do lugar reclama e não sabe a quem recorrer em casos assim. O problema é que a Polícia Militar diz que quem é responsável pela vigilância e pelo patrulhamento é a Polícia Rodoviária Federal. Então a Polícia Rodoviária Federal fala que não tem homens o suficiente, nem polícia para poder estar vindo nos locais, né? O posto já foi assaltado pelo menos 4 vezes só este ano. Ao sair, os bandidos dispararam vários tiros para o alto. Eles ainda deixaram as motos roubadas dos frentistas em uma rua aqui da região. Infelizmente a gente não tem como falar assim, olha, eu vou colocar uma pessoa armada aqui para defender vocês. Eu não posso nem fazer isso, que é capaz de eu ser preso e o vagabundo que vem roubar a gente não acontecer nada com ele. Está no banco dos réus o homem acusado de participar do homicídio de Sérgio Rosa Salles, primo do goleiro Bruno. O jovem foi morto há 2 anos. Até hoje não se sabe exatamente o motivo do crime. Os parentes de Alexandre Ângelo de Oliveira, conhecido como Neguinho, preferiram ficar calados. Já os amigos e familiares de Sérgio Rosa Salles estavam vestidos com uma camiseta cheia de fotografias em homenagem ao primo do ex-goleiro Bruno, assassinado em agosto de 2012 no bairro Minaslândia. Mas eles tiveram que trocar de roupa para acompanhar o júri. O pai de Sérgio disse que a esposa não quis assistir ao julgamento, pois ainda estava muito abalada. Só de tocar o nome dele é choração danada. Então ela aceitou até hoje. Um defensor público foi nomeado para ser assistente da acusação. É que a família da vítima alegou que não tinha recursos para contratar um advogado. O réu, que continua preso na penitenciária Dutra Ladeira, estava sem o uniforme de detento. Em janeiro do ano passado, ele seria julgado com a namorada, Denilza Cesário da Silva, que também participou do homicídio. Mas o processo foi desmembrado. Na época, a mulher foi condenada a 13 anos de prisão. O certo seria jogar os 2 juntos na época, né? Não está esse sofrimento nosso até hoje. Mas já que foi assim, então melhor que seja feita a justiça aqui hoje. Se condenado, Alexandre Ângelo de Oliveira pode pegar de 20 a 30 anos de cadeia. O homem que matou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora não vai a júri popular. A decisão foi tomada depois de uma audiência hoje. Com isso, o acusado volta para o Ceresp da cidade e dentro de 10 dias deve ser encaminhado para um hospital psiquiátrico. A TV Alterosa mostrou com exclusividade o resultado do exame solicitado pelo juiz. O laudo é positivo para doença mental e diz que o homem não tinha condição de avaliar o certo e o errado quando o crime aconteceu. O presidente do Tribunal do Júri, que pediu o exame e conduz oficialmente o caso, já havia se pronunciado sobre o possível caminho.
É doente mental total, é inimputável, é o que nós chamamos de louco de todo gênero. Para este, a solução é uma internação por tempo indeterminado, pode durar até a vida toda, e ele é submetido de quando em quando, na forma que o juiz determinar, a exames psiquiátricos. Alexandro Furiati, de 35 anos, está em prisão temporária desde a primeira audiência do caso, em fevereiro deste ano. Ele confessou ter matado o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora, Vandir Domingos, com tiros e golpes de chuço, uma espécie de faca artesanal. Tudo aconteceu em janeiro, dentro de um estacionamento na região central de Juiz de Fora. Alexandro fugiu, mas se entregou mais tarde no mesmo dia. O chefe da Polícia Civil derrubou a portaria publicada pelo Corregedor-Geral que proibia agentes da corporação de apresentarem presos para a imprensa, seja com imagens, fotos ou informações. A portaria foi assinada pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil, Renato Patrício Teixeira, na quarta-feira da semana passada. As novas regras para apresentação de suspeitos presos não permitiam a divulgação de imagens, fotos e informações sem o consentimento deles e assinatura de 2 testemunhas. O descumprimento previa punição disciplinar e penal dos agentes. Nessa quarta-feira, a chefia da Polícia Civil enviou à imprensa um comunicado informando que a portaria foi derrubada. O documento foi assinado pelo chefe da corporação, delegado Oliveira Santiago Maciel. O texto ressalta a nulidade da portaria do corregedor e esclarece a necessidade da elaboração de um estudo para a apresentação de pessoas detidas e de produtos apreendidos. Esse estudo deverá ser feito em conjunto entre a Corregedoria Geral de Polícia Civil, a Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária, o delegado assistente da chefia e a assessoria jurídica da corporação. Somente e exclusivamente em benefício da investigação, da elucidação de vários crimes ou em benefício da sociedade, um serial killer que já praticou vários homicídios ou aquele que vem praticando vários estupros e também em crimes graves, é que pode haver a exposição da imagem dessas pessoas. A regra aí é ser sensato. Você não pode expor de forma indiscriminada a imagem das pessoas que são presas por qualquer crime, como acontece hoje. Qualquer crime comum leva à exposição dessa imagem e aí prejudica aquela pessoa de uma forma profunda, podendo prejudicar também os familiares daquela pessoa. A gente mostra agora um drama familiar. Os pais de uma jovem morta e enterrada como indigente no Rio de Janeiro lutam para conseguir trazer os restos mortais dela para Ribeirão das Neves. 3 anos e meio e muitos documentos acumulados. Foram várias viagens ao Rio de Janeiro para resolver pendências na polícia e na justiça. Mas todo o cansaço com essa burocracia não é quase nada, diante da dor de perder a filha e não ter nem o corpo por perto. Quem é mãe sabe como é essa dor. Lágrimas também de alívio. O corpo foi liberado e deve chegar até a próxima semana. É um momento esperado porque é minha filha, né? Eu não posso deixar de lado. Graziele Marques Silva, que tinha 20 anos, chegou a ser enterrada como indigente. Na primeira certidão de óbito, não há nenhuma identificação. Somente depois que os familiares conseguiram um novo documento com o nome dela. Em 2011, a jovem deixou Ribeirão das Neves, na Grande BH, e foi passear no Rio de Janeiro, na casa do namorado, com quem começou a se relacionar pela internet. Pouco tempo depois, foi assassinada, juntamente com o namorado. A jovem levou 2 facadas no peito. Já o namorado dela, um tiro na cabeça. E a família disse que até agora não recebeu nenhuma informação sobre as investigações do crime. A gente realmente conta com a competência da polícia do Rio de Janeiro e nós acreditamos num bom resultado nessa investigação. Um homem que já tinha passagens pela polícia foi preso por vender exames de legislação. Um dos compradores, que também pode ir em cana, mora no Vale do Rio Doce. Thales Petrúcio Passos foi preso na UAI Praça 7. Segundo a polícia, o homem de 37 anos chegou a fazer a prova de legislação no lugar de um candidato que teve a identidade preservada para não atrapalhar as investigações. Provavelmente ele se preparava mais para as provas e vendia esse exame, né? Ele provavelmente recebeu algum dinheiro de alguém para fazer o exame para essa outra pessoa. O
suspeito foi aprovado no exame, fez 24 pontos num total de 30. Segundo o delegado, o candidato que seria beneficiado com a aprovação é natural do Vale do Rio Doce e já teve suspenso o processo para a retirada da carteira de habilitação. Ele também pode ser preso. Thales Petrúcio Passos já era investigado pela Polícia Civil. É que ele acumula passagens por formação de quadrilha, estelionato e já havia sido preso por falsificação de documentos. Vamos prosseguir com as investigações, buscando analisar os fatos que envolvam tudo, para tentar apurar ao máximo todas as circunstâncias e elementos que tenham contribuído para fatos semelhantes a esse que ocorreram hoje. Pacientes que procuram as unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte sempre reclamam da demora, e não é para menos, né? A Secretaria Municipal de Saúde, bem que podia aumentar o número de médicos, mas preferiu instalar placas que mostram o tempo de espera. Nossa equipe percorreu várias UPAs e viu que, para quem sente dor, a novidade não está fazendo muita diferença. Eu nem sabia que tinha essa placa ali. Não tinha reparado a placa, não. Muitos pacientes da unidade Centro-Sul nem repararam na placa. Para ver o painel, a vista tem que ser boa, ou pelo menos chegar mais perto para conseguir ler as informações que estão atrás do balcão, como a quantidade de médicos e o tempo médio de espera para o atendimento. Muito difícil. Se tiver emergência, eu morro aqui mesmo. Deveria ter mais quantidade de médico, o atendimento ser mais rápido, né? De acordo com a Prefeitura, os painéis informativos foram distribuídos apenas para as 8 UPAs de Belo Horizonte para melhorar a comunicação com os pacientes. A distribuição das placas para os 147 centros de saúde do município ainda é um projeto. Em outro ponto da cidade, na UPA Oeste, a placa com as informações sobre a quantidade de médicos e os nomes dos profissionais disponíveis também foi instalada. Hoje não está levando 4 horas. O pessoal leva no máximo 1 hora e meia. Pelo menos você fica sabendo quanto tempo que você vai poder esperar, né? Não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa. Tendo médico ou não tendo, é a mesma coisa. Demora o mesmo tanto. Já na UPA Nordeste, o painel está lá, limpinho, sem nenhuma informação. De acordo com funcionários, o pincel para escrever na placa não está funcionando. Infelizmente é assim, né? Às vezes até um analgésico falta. E a culpa nem sempre é dos funcionários, né? É do atendimento mesmo. A gente gostaria que tivesse bem informado, né? Com atendimento de qualidade. Você vê essa preparação toda aqui, já é preparando para passar a noite. Porque quando você vem procurar algo relacionado ao SUS, você tem que estar sujeito a tudo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o quadro da UPA Nordeste já foi atualizado com um pincel novo. Pincel, gente, aquele mesmo que a gente usa na escola, pincel atômico, sabe? Disse também que as unidades ainda estão se adaptando à atualização diária dos dados e em alguns locais pode haver atraso. Você sabia que é possível votar para presidente mesmo fora do seu domicílio eleitoral? É o voto em trânsito, que pode ser feito em qualquer cidade do país que tenha mais de 200 mil eleitores. Aqui em Minas são 8 municípios. O prazo para cadastro no TRE termina amanhã. Em Minas Gerais, além de Belo Horizonte, a opção de votar em trânsito também será disponibilizada em cidades como Contagem, Uberlândia e Montes Claros. São pessoas que têm o título eleitoral em municípios menores, residem em Belo Horizonte, mas não querem transferir o título para cá definitivamente. O cadastro dá direito ao eleitor escolher apenas candidato à presidência. Para muitos, já é o suficiente. Como eu já teria que comparecer para justificar, já que eu estou fora da minha sessão, eu faço questão, então, de exercer o meu direito de estar escolhendo, né, o meu governo agora. Paulo soube dessa possibilidade há poucos dias. Como ele é de Fortaleza, fez questão de comparecer ao cartório para garantir o voto. O cenário hoje político me levou muito a me interessar a não deixar de votar, né? Cerca de 2.000 pessoas compareceram a este cartório eleitoral para que possam votar em trânsito. Quem decidir por esta opção tem que ficar atento. Se ela escolheu Belo Horizonte para votar, caso haja algum imprevisto e ela não esteja em Belo Horizonte, ela não poderá votar no seu domicílio de origem. Tá? Ela teria que justificar normalmente a eleição. Quem tiver dúvidas sobre esse assunto pode ligar para o Disque Eleitor 3291-0004, código 31 aqui de BH, ou simplesmente 148.
Depois de mais de 3 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio numa fábrica de cimento da Grande BH. Felizmente, ninguém ficou ferido. O incêndio foi nesta fábrica que fica no centro de Vespasiano. A nuvem de fumaça preta envolveu a empresa, onde trabalham cerca de 600 pessoas. Segundo a direção da fábrica de cimento, não houve feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. As primeiras informações davam conta de que o fogo havia atingido a mata no entorno da fábrica de cimento. Mas quando os bombeiros chegaram ao local, constataram que o incêndio ficou restrito ao pátio de estocagem de resíduos de pneus. O material é usado como combustível para os fornos da fábrica de cimento. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas no combate às chamas. Monitores de trânsito foram chamados para desviar os veículos da região e tiveram acesso ao local. A gente deveria só vir para acompanhar o pessoal, para poder a chegada dos bombeiros, para ter entrada lá dentro e para evitar que curiosos também chegasse e estacionasse ao lado, atrapalhando o serviço dos bombeiros, a entrada e a saída deles. Veja em instantes, aberta em Belo Horizonte, uma exposição que reúne peças de artistas mundialmente famosos. Tem até Pablo Picasso. Não perca, voltamos já já. Uma exposição aberta hoje em BH reúne peças de uma das mais importantes coleções particulares de arte da Europa, o acervo de Peter Ludwig. O alemão morreu em 1996 e deixou cerca de 20 mil peças em 12 museus espalhados pelo mundo. Pinturas, fotografias, esculturas. Obras que chamam a atenção pelo realismo que parece saltar das molduras. É uma oportunidade única de se ver uma quantidade, um acervo deste valor sem ter que viajar na Europa. Aproximadamente 80 peças compõem esta exposição. Entre as obras, o quadro Cabeças Grandes de Pablo Picasso, os querubins de Jeff Koons e a pintura Cabeça de Criança, que tem 6 metros de altura e se parece muito com uma fotografia. Convidamos ao público de Belo Horizonte a que venham e possam ver realmente uma das mais importantes coleções privadas da Europa, com uma variedade muito grande de obras de autores de muito renome. A exposição fica no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, até o dia 20 de outubro. O horário de visitação é das 9 da manhã às 9 da noite, exceto às terças-feiras, quando o espaço fica fechado. A entrada é gratuita. Nossa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Te vejo amanhã de novo às 6h10. Não perca a hora, hein? Boa noite para você. Tchau.